Saúde. Parece uma palavra simples, né? Uma coisa que todo mundo acha que entende. Mas olha, por trás dela existe um universo de debates, de lutas e de significados. E é nesse universo que a gente vai mergulhar agora. E tudo começa com uma pergunta que parece básica, mas não é. Afinal, o que é ter saúde? Como a gente vai ver, a resposta não tem nada de óbvia. Para a maioria das pessoas, saúde é simples. É não estar doente. Acabou. Mas a Organização Mundial da Saúde nos desafia a pensar de um jeito bem maior. Saúde não seria a ausência de algo, e sim a presença de um bem-estar completo, físico, mental e social. Percebe a diferença? É uma virada de chave, de uma condição passiva para uma busca ativa. Claro, uma definição tão grandiosa assim ia gerar crítica, né? Muitos dizem que isso aí se parece mais com felicidade do que com saúde. Uma meta praticamente inatingível. E é justamente essa tensão, sabe, entre o que é ideal e o que é possível que torna a luta pelo direito à saúde algo tão complexo. O que nos leva à nossa primeira grande arena de debate, a batalha para tirar esse direito do papel e transformar ele num sistema real, que funcione para todo mundo. O desafio é exatamente esse. Como é que se pega um princípio tão bonito e transforma em realidade para milhões e milhões de pessoas? Não adianta só declarar o direito. É preciso construir as engrenagens para que ele aconteça de verdade. E o Brasil nos dá um exemplo muito poderoso de como essa jornada pode ser. E olha, essa jornada pode chegar numa dimensão impressionante. No Brasil, o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, realiza mais de 1 bilhão de procedimentos especializados por ano. 1 bilhão. Isso não é só um número, é a escala monumental de um direito que está na Constituição, se tornando realidade no dia a dia. Então, como é que o Brasil chegou nesse ponto? O caminho foi bem claro. Começou com a pressão dos movimentos sociais, lá na época da redemocratização, exigindo uma nova visão sobre saúde. Essa exigência popular foi tão forte que virou lei na Constituição de 88. E, finalmente, essa lei deu origem à estrutura do SUS. É a prova de que a ação coletiva pode, de fato, redesenhar as instituições de um país. Agora, vamos para a segunda arena, a econômica. E aqui a tensão é gigante. De um lado, o lucro. Do outro, a necessidade universal de acesso a remédios e tratamentos. Esse é o dilema econômico central. Pensa bem, um remédio que salva vidas também é um produto com patente, protegido por leis de propriedade intelectual. E aí, qual o interesse deve prevalecer? O direito à vida ou o direito ao lucro? É uma pergunta pesada. Essa briga aconteceu em escala mundial. Em 94, um acordo chamado TRIPS fortaleceu as patentes farmacêuticas no mundo todo. Só que aí veio a crise da AIDS, que expôs o lado mortal desse sistema. Países inteiros não tinham como pagar pelos medicamentos. A pressão foi mas tão intensa que em 2001, alguma coisa precisou mudar. A Declaração de Doha foi um marco. Ela não acabou com as patentes, mas afirmou um princípio muito poderoso. Numa emergência, a saúde pública vem primeiro. Com isso, a vida das pessoas foi oficialmente reconhecida como uma justificativa para flexibilizar as regras do comércio. Foi uma grande vitória. Isso nos leva para a terceira arena, que talvez seja a mais sutil, mas igualmente importante, a do conhecimento. A forma como a gente pensa e organiza o que sabemos sobre saúde. Essa é uma metáfora e tanto. A ciência moderna avança se especializando cada vez mais, criando caixas isoladas. Um cardiologista, um psicólogo, um sociólogo, cada um olha para um pedacinho do problema. Mas no meio de tantas caixas, onde é que fica a pessoa? E aqui está o custo humano dessa fragmentação. O paciente acaba virando um conjunto de sintomas, um caso clínico e não um ser humano completo, cuja doença está conectada com a sua vida, seu trabalho, sua comunidade. Mas, felizmente, existem modelos que tentam quebrar essas barreiras. Na França, os cancerópolis fazem exatamente isso. Eles juntam médicos, biólogos, sociólogos, psicólogos, economistas, todo mundo para pensar o câncer de forma integrada. O objetivo é claro, tratar a pessoa, não só a doença, levando em conta todo o seu contexto. E tudo isso nos leva à arena final, onde tudo se encontra. A ética. É aqui que as questões legais, econômicas e de conhecimento se amarram. Para entender o que está em jogo, basta lembrar o que acontece quando a ética é simplesmente abandonada. O estudo de Tuskegee é um dos exemplos mais brutais que existem. Durante 40 anos, cientistas observaram passivamente o sofrimento e a morte de centenas de homens, tratando seres humanos como se fossem
objetos de estudo. Essa visão que reduz o ser humano pode vir de lugares que a gente nem imagina. Aqui, um cientista super renomado argumenta que temos necessidades, não direitos. É uma visão que tira toda a dimensão moral e política da questão, sabe? Transforma tudo num problema puramente técnico. Mas em contraste direto com isso, a gente tem este princípio fundamental. A Declaração Universal não fala de necessidades, ela fala de dignidade e direitos. E a diferença, olha, é crucial. Um direito não é algo que alguém te dá por conveniência, é algo que se reconhece como parte do que nos faz humanos. Talvez, no fim das contas, toda a ética da saúde possa ser resumida nesta frase simples e poderosa de Pastel. Ela vai além da política, da economia, da ciência. É um compromisso puramente humano. Reconhecer a dor do outro e agir. Essa é a base de tudo. E assim a gente chega à conclusão. O direito à saúde não é um prêmio que se ganha uma vez e pronto. Ele é construído e defendido o tempo todo, nas arenas política, econômica, científica e, acima de tudo, na arena ética. E para fechar, fica a reflexão. Onde é que esse direito realmente vive? Na formalidade de um livro de leis ou na luta diária das ruas? Talvez a verdadeira resposta seja que um não pode existir de verdade sem o outro.